Em agosto de 1868, a poderosa fortaleza de Humaitá caiu nas mãos dos exércitos da Tríplice Aliança. Por quase 4 anos, Humaitá foi o bastião de Solano Lopes no Rio Paraguai. Conteve a invasão, impediu a chegada a Assunção, mas caiu. E os aliados tomaram a capital. No último ano do conflito, o exército brasileiro tornou-se uma força de perseguição e captura ao presidente paraguaio, Marechal Francisco Solano Lopes. A guerra deixou as margens do Rio Paraguai e embrenhou-se pelo território de um país completamente devastado e destruído. Paraguay es el único país de América del Sur que define todas sus fronteras a sangre. Todas. O sea, no hay un pedazo de la frontera paraguaya que no haya sido ganada o fijada con una guerra internacional, ¿verdad? No último episódio da série A Última Guerra do Prata, vamos conhecer os eventos finais da Guerra do Paraguai e o papel transformador que ela teve na história das 4 nações envolvidas. Países que não foram mais os mesmos depois da maior guerra da América do Sul. No dia 1º de janeiro de 1869, depois de intensos bombardeios da esquadra brasileira, as tropas da Tríplice Aliança entraram em Assunção. Prédios públicos e as residências são ocupados e saqueados por tropas brasileiras. Viram símbolos da conquista, símbolos de vitória. No Rio de Janeiro e em todo o Brasil, esperava-se a chegada da grande notícia: a guerra acabou. Mas essa expectativa foi frustrada novamente. Quem chegou ao Rio foi o cansado e doente comandante aliado. Depois da tomada de Assunção, Caxias não via mais sentido em continuar com a guerra e, alegando problemas de saúde, deixou o Paraguai sem pedir autorização. Em fevereiro de 1869, ele chega ao Rio de Janeiro praticamente anônimo, sem ninguém para recebê-lo. O imperador, então, ordenou que o seu genro, o Conde D, marido da princesa Isabel, assumisse o comando das tropas aliadas e continuasse a perseguição a Solano Lopes. Em março de 1869, contra sua vontade, o conde partiu para o Paraguai. A guerra ainda demoraria 1 ano para terminar. Se você aceita que alguém fez um design de começar uma guerra sem declarar, invadiu o seu território e ainda a guerra termina no poder, com ele no poder, o que impediria de outro país fazer a mesma coisa? Esse é um aspecto. E outro aspecto é o seguinte: a guerra tinha ido tão longe, todo aquele sacrifício, se a monarquia não saísse vitoriosa, ia incentivar o desenvolvimento de movimentos oposicionistas dentro, inclusive republicanos, e contestação ao poder central. Então a própria sobrevivência do Estado monárquico estava em jogo se não houvesse a vitória da guerra no Paraguai. Por esse conjunto de elementos é que Dom Pedro exige a continuação da guerra. Em 1869, os brasileiros foram acusados de cometer diversas atrocidades contra os soldados paraguaios. O próprio Conde D, comandante das tropas, foi acusado de ordenar execuções generalizadas de prisioneiros. Os demais generais brasileiros teriam intervido e impedido um massacre. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro encontramos grande parte das fotografias desse período final da Guerra do Paraguai. Esse álbum contém algumas fotos que foram tiradas na campanha da Cordilheira. Lá, nessa campanha, as tropas aliadas passaram por problemas que os paraguaios já enfrentavam há muito tempo: a dificuldade de abastecimento e a fome. Enquanto perseguiam Solano Lopes pelo interior do país, era muito frequente encontrarem mulheres e crianças famintas, camponeses sem rumo e mulheres que eram obrigadas a seguir o exército paraguaio. As imagens dessa fase final do conflito trazem aqui no rosto dos personagens a dureza e a dramaticidade dessa guerra. O último confronto de campo, a Batalha de Campo Grande ou a Costa Nu, é um símbolo dessa dificuldade. Nessa batalha,
aquilo que restou do exército de Solano Lopes era composto por idosos ou crianças. Essas crianças usavam barbas falsas para disfarçar a idade e lutaram bravamente contra as tropas aliadas. Essa batalha ficou registrada em relatos de soldados brasileiros, como Dionísio Cerqueira, que disse: o campo ficou cheio de mortos e feridos do inimigo, entre os quais causavam-nos grande pena, pelo avultado número, os soldadinhos cobertos de sangue, com as perninhas quebradas, não tendo alguns ainda atingido a puberdade. Como eram valentes para o fogo os pobres meninos. Que luta terrível aquela entre a piedade cristã e o dever militar. Os nossos soldados diziam que não dava gosto a gente brigar com tanta criança. O dia dessa batalha, 16 de agosto, é no Paraguai o Dia das Crianças. Y esa guerra fue, según dicen los historiadores, una de las primeras guerras totales de la historia. Una total movilización de la población civil, de los niños, de los hombres, de las mujeres. Y eso provocó una tremenda mortandad. Se você lê um jornal editado no Rio São Paulo, a guerra é um assunto importante, mas há outros assuntos. O Paraguai não, ela foi uma guerra total, ela mobilizou todos os recursos do país para o combate, né? E os efeitos não antecipados disso são a fome, as epidemias, né, que dizimaram a população e que não foram talvez devidamente levados em conta pelo Lopes quando ele... Aí a gente tem que falar no singular mesmo, porque assim não havia uma elite paraguaia, o sistema era realmente centralizado na figura do Lopes, né? E o Lopes levou esses custos além do momento em que teria sido racional continuar a guerra. No primeiro dia de março de 1870, Solano Lopes foi localizado em Cerro Corá, próximo à fronteira com o Brasil. Ao tentar fugir, ele recebeu um golpe de lança do cabo do exército brasileiro Francisco Lacerda, o Chico Diabo. Caído, Solano Lopes teria dito sua última frase: morro com a minha pátria. A Guerra do Paraguai chegava ao fim. López estaba convencido, como el padre y como Francia, digamos, que ellos eran el país, de que el país se representaba en ellos. O sea, él tenía esa idea que él era la expresión máxima de la nación. Y ese es el famoso debate de muero con o muero por. Él muere y está convencido que el Paraguay desaparece porque él era el Paraguay, ¿verdad? Y de alguna manera lo que hace es alargar la agonía, ¿verdad? O sea, ya sabía que se moría, pero alargó colectivamente la agonía de un país que él estaba convencido de se acababa, ¿verdad? O fim da guerra foi muito comemorado no Brasil. O governo não queria fazer grandes celebrações, mas teve que ceder aos pedidos do Conde D. As ruas do Rio de Janeiro foram enfeitadas para receber os primeiros soldados que voltavam ao país. Ao voltar dos campos de batalha, os veteranos encontraram um país quebrado, sem condições de cumprir os compromissos feitos antes dos combates. O que foi prometido basicamente foram pensões, posições preferenciais de acesso ao serviço público, doação de terra e amparo às famílias, né? O amparo às famílias foi feito pelo caminho normal do sistema de pensões do Exército, né? Que depois se aprimorou. A questão das terras, quando as terras foram disponibilizadas, normalmente foram colônias militares na fronteira. Havia pouca gente disposta a morar nesses lugares. Em relação ao serviço público, essa promessa pressuporia um serviço público controlado pelo governo, mas não era, e o próprio governo não tinha condição de lidar com isso. No fundo, acho que o recrutamento não ajudou muito na navegação social dos veteranos. Em 1869, o chanceler brasileiro José Maria da Silva Paranhos chegou ao Paraguai com o objetivo de conter a influência argentina no país. Ele conseguiu articular um governo pró-Brasil e foi ainda mais longe. Em 1872, o Brasil rompeu o Tratado da Tríplice Aliança e assinou um acordo de paz com o Paraguai separado dos aliados. Garantiu as fronteiras aonde o Brasil sempre quis e ainda impediu que a Argentina conseguisse a área que lhe interessava, o Chaco Paraguai. A aliança entre Brasil e Argentina durou pouco mais que a guerra e os dois países voltaram a se distanciar. O Brasil enviou à guerra cerca de 139 mil soldados. Estima-se que entre militares e civis morreram perto de 50 mil brasileiros. 5.500 soldados uruguaios entraram na guerra. 500 retornaram, mas o número de mortos não é preciso.
O número de soldados argentinos gira em torno de 30 mil, sendo 18 mil as baixas entre mortos e feridos. Entre os paraguaios, as perdas foram devastadoras. Estudos recentes estimam a população paraguaia antes da guerra entre 450 e 500 mil habitantes. Em 1870, uma série de censos estimaram a população em cerca de 200 mil paraguaios. Desses, apenas 28 mil eram homens adultos. La gente sobrevivió como pudo, en general, en el campo, porque en esa época se había acabado la agricultura, se había acabado la ganadería, pero en fin, quedó como un país porque, no sé, no existía otra alternativa para la gente que vivía en el Paraguay. Era seguir adelante con lo que se tenía. Las mujeres se encargan de hacer todo el trabajo que sea de chacra durante toda lo que se le llama la reconstrucción o el periodo posguerra. Este rol de las paraguayas es un rol que viene desde la época de la colonia, o sea, no es en absoluto extraño para las paraguayas el trabajo vinculado de las mujeres, ya sea al comercio o ya sea al campo. Ahora, las mujeres en ningún momento entran de lo que sería la política. Hay una última gran inmigración europea a Paraguay, ¿verdad? Que es coletazo de la inmigración, un poco a San Pablo, pero sobre todo a Buenos Aires. O sea, gente que viene a Buenos Aires encuentra que ya el mercado estaba tomado y viene a Paraguay. Y ahí aparece el tranvía, la prensa, fábrica de hielo, de fideo, carruajes, teléfonos. Paraguay entra a la modernidad 15 años después de la guerra, 15 o 20 años después de la guerra. Pero sobre todo con mucha inmigración extranjera, que de hecho es la que queda como burguesía paraguaya durante casi 70, 80 años, ¿verdad? Daqui do Rio de Janeiro, Dom Pedro II comandou gastos de cerca de 614 mil réis com a guerra. Para se ter uma ideia, esse valor era equivalente a 11 anos do orçamento total do Estado brasileiro. A Guerra do Paraguai desequilibrou e comprometeu terrivelmente as contas públicas, jogando o Brasil em uma crise econômica que obrigou o governo a adotar medidas que desagradaram a todos e enfraqueceram a monarquia. O que a guerra gerou? Ela gerou dívidas, ressentimento, um certo orgulho nacional por ter vencido uma guerra e pouca coisa mais, né? Nós não desenvolvemos um parque industrial ou uma infraestrutura ferroviária em função da guerra. O Brasil não conseguiu utilizar a guerra para se modernizar num caminho semelhante, por exemplo, ao da União Norte-Americana na Guerra Civil. Ela leva à profissionalização do Exército. O Exército, até a Guerra do Paraguai, era leal ao imperador. Após o fim da Guerra do Paraguai, a alta oficialidade, Caxias, Osório, etc., os generais continuam fiéis antes ao imperador, enquanto que os oficiais coronéis para baixo, eles são fiéis à nação. O discurso deles é fidelidade à nação brasileira, não ao imperador. Então, é uma sutileza, mas que mostra já uma fissura ideológica na estrutura de sustentação da monarquia. O Império não exaltou a Guerra do Paraguai, mas a República sim cultivou essa memória. Aqui na Praça 15, ao lado do Paço Imperial, foi inaugurado o primeiro monumento pelo governo republicano brasileiro, a estátua do General Osório, o militar brasileiro mais admirado durante a guerra. A República celebrou os grandes heróis, mas não valorizou os soldados comuns que participaram da guerra, uma parte da população brasileira que pela primeira vez se uniu em torno de uma causa nacional. Celebrar a guerra e ganhar popularidade junto à população significaria dar a quem fez a guerra, a população pobre, a população de libertos, ex-libertos, descendentes de escravos, um papel na sociedade imperial que era impensável. A República também não fez isso. Logo depois da guerra vem a Lei do Ventre Livre, né, em 28 de setembro de 1871, né, que é uma lei que, de alguma maneira, coloca o fim da escravidão no horizonte, um horizonte tardio, longínquo, mas coloca, né? E o que é interessante, isso, do meu ponto de vista, o impacto da guerra sobre a discussão dessa lei, a promulgação dessa lei, é fundamental. Não apenas, mas a guerra é fundamental para isso. Esse fato dos escravos terem participado, disso ter sido visto como uma fragilidade do Estado Imperial. E o que é interessante é que com essa lei e com a Guerra do Paraguai, aumenta o número de associações da sociedade civil dedicadas a libertar escravos. Durante a guerra,
a Argentina foi a maior fornecedora de produtos para as tropas aliadas. Quase tudo era comprado de produtores e comerciantes argentinos, que ganharam muito dinheiro com a guerra. Mas além dos lucros financeiros, a Argentina ganhou uma centralização política. La guerra fue importante para mí en la conformación del Estado argentino, aunque la historiografía argentina no lo ve de igual manera. A nadie le gusta conformarse o consolidarse como Estado a causa de una guerra. Pues yo creo que Argentina sí, Argentina logra por primera vez unir una causa nacional. Es decir, por más que en las provincias hubiese mucha reacción en contra, pero sí logra una causa nacional, entonces a ese nivel hay un desarrollo del Estado argentino importante tras la guerra. The old dichotomy in Argentina between the provinces and the city was resolved during the war. While the Brazilians were busy fighting the war against Paraguay, Mitre destroyed the rival provincial bases. There was no longer an alternative to Buenos Aires' domination of Argentina. Argentina was going to play its politics. It's going to be a nation in porteño terms. And this was not so obvious before. O Uruguai foi o país que viveu a situação mais contraditória durante a Guerra do Paraguai. Foi o estopim do conflito porque se desentendeu com os brasileiros e pediu a proteção de Solano Lopes. Pouco tempo depois, sob novo governo, era aliado do Brasil contra o Paraguai. La guerra le dio mucho bienestar económico al Uruguay, muchos negocios, hubo un crecimiento que incluso desató un proceso inflacionario grande. Durante la guerra, el gobierno de Flores tuvo aciertos económicos importantes. Se electrifica la ciudad, o sea, hay alumbrado eléctrico, aparece el ferrocarril, aparece el telégrafo. Entonces, si ustedes me preguntan cómo es que la guerra contribuyó a la consolidación del Uruguay como nación, indirectamente lo hizo. Afirmó, pudo haber puesto en riesgo, pero afirmó al Partido Colorado en el poder que no perdió el pulso del poder. Y ese será el partido de gobierno y el partido que más hizo al Uruguay moderno. No Paraguai, nos anos seguintes à guerra, Solano Lopes foi taxado de tirano e traidor, responsabilizado pela destruição do país. Mas no século XX, a reconstrução da identidade paraguaia recuperou a figura do Marechal Lopes. Tornou-se símbolo de heroísmo nacional. Em 1936, seus restos mortais foram trazidos para o Panteão dos Heróis, em Asunción. Pero alrededor de 1900 surgió un movimiento nacionalista que pretendió revisar esa imagen tradicional del pasado. Primero fue una cuestión romántica, allá por 1900, con un periodista paraguayo llamado Juan Olivi. Era un buen escritor, pésimo historiador, escribió una historia más literaria que histórica. Después, en la década de 1930, vino una revaloración de López. Por un lado, hubo movimientos de tendencia fascista que, por supuesto, reforzaron esa imagen del héroe con el culto del héroe. Y curiosamente después se sumaron a eso los grupos de izquierda. López representaba un sistema que estaba enfrentado al imperialismo inglés. Y el Paraguay fue destruido por obra del imperialismo inglés que financió la guerra. Y así, el mito López fue cultivado desde distintos ángulos, de la derecha, de la izquierda, héroe de las reivindicaciones latinoamericanas. Y la realidad histórica no corresponde exactamente a eso. Pero también hay que decir que eso fue muy manipulado por los gobiernos, en especial por el gobierno de Stroessner. Enseñar a la gente que tiene que seguir un héroe militar, si lo seguía López, también tenía que seguirlo a Stroessner. A construção da imagem heróica de Solano Lopes valorizou também a figura de seu pai e antecessor Carlos Antônio Lopes, que é apontado como presidente da época áurea do Paraguai. Já o Marechal Solano Lopes, apesar dos discursos oficiais, não é uma unanimidade. Ariel, aqui no Cabildo tem muitos símbolos da época dos Lopes, inclusive a cadeira onde eles se sentavam quando foram presidentes. Esse símbolo, esse mito do Lopes, o que ele representa para o povo paraguaio? En realidad, los López
Para mí, en particularmente, fueron grandes personalidades del Paraguay. Para muchos paraguayos, Carlos Antonio López fue un gran presidente, pero con López hay muchas contradicciones. Algunos paraguayos que piensan que el Mariscal López Francisco Solano, dicen que fue un tirano, que no le consideran tan buen presidente. Yo en particular lo considero un héroe al Mariscal Francisco Solano López. Hay los lopistas y los antilopistas. Así mismo, los lopistas y antilopistas, los que están a favor de López y los que no están muy de acuerdo con lo que él decidió. Yo diría que hasta hoy es bastante complicado para un historiador o para una historiadora tratar de meterse en temas de la guerra. Todas las personas están pendientes de si va a ser un estudio a favor de López o un estudio en contra de López. Porque a favor es seguir siempre el hilo conductor nacionalista. Y en contra, esto de hablar de los niños, esto de hablar de otra faceta de las mujeres, se entiende como que el ataque es hacia López, y cuando se ataca hacia López es que uno es siempre un traidor a la causa paraguaya. Grandes discusiones entonces en torno a la guerra, normalmente en el Paraguay todavía son escasos esos trabajos, por eso siempre trabajos que tengan que ver más bien con sociedad, son extranjeros los que lo hacen e acá simplesmente los discutimos. A revisão histórica da guerra iniciada por Juan Oleari no Paraguai influenciou os estudos em outros países. Os motivos da guerra deixavam de ser os problemas entre as nações da própria região platina e passavam a ser os interesses externos. O Império Britânico, maior potência econômica da época, teria provocado a guerra para destruir a autonomia política e econômica do Paraguai. Liliana, também no Brasil e na Argentina, sobretudo, há autores que caminham nessa linha do Oleari. Sí, efectivamente. Me gustaría explicar que en Argentina hay dos interpretaciones sobre la guerra. Una tradición historiográfica, la tradición liberal, que fue inaugurada por Bartolomé Mitre. El culpable de la guerra había sido Francisco Solano López y sus ambiciones de liderar la región, e incluso se lo veía a Francisco Solano López como un bárbaro. Y en 1930 comienza lo que en Argentina denominamos el revisionismo histórico. A partir de esa década de 1930, un conjunto de autores comenzaron a ofrecer una lectura de la guerra muy parecida a la de Juan Oleari en cuanto a su postura antiimperialista, antiliberalismo y sobre todo en poner a Inglaterra como responsable de haber llevado la guerra contra el Paraguay. E hoje, como a historiografia argentina vê a guerra? La historiografía argentina en el presente no adhiere a las tesis de que Inglaterra fue la instigadora o la que financió la guerra contra el Paraguay, porque esas tesis no han podido ser demostradas con pruebas empíricas. Es cierto que capitales ingleses financiaron a los ejércitos aliados y al ejército paraguayo, pero eso no quiere decir que Inglaterra, como Estado, tuviese un lado no conflicto. Exactamente, tenía toda la intención de llevar la guerra al Paraguay para romper el aislamiento y abrirla al mercado británico. A ideia de que a Inglaterra tivesse fomentado o conflito, ela é ótima e podia até fazer sentido, né, caso realmente o Paraguai fosse a potência econômica que os autores ligados a essa perspectiva sustentam. O problema é que ela não se confirma na documentação, nas fontes pesquisadas. Mais fácil tentar defini-lo como talvez o último capítulo do longo processo de formação dos Estados Nacionais no Estuário do Prata, que tem início em 1810, e talvez tenha terminado na década de 90, né, quando a Argentina finalmente se consolida como um Estado Nacional viável. When independence happened all over South America, certain basic questions about the future, like, for example, the shape of government. Should we have a monarchy? Should we have a republic? Should we have an oligarchy? Should we have an authoritarian regime? None of these questions were very effectively answered. Places decided different things at different times, and as you know, there was a long period, in many places, a long period of chaos. So these were unanswered questions. And among the unanswered questions was boundaries.
Where do boundaries lie? And then the things from the 1850s and the early 60s that are more specific, built upon those problems. These things include, as I was saying before, the supposition of the existence of a balance of power that either had to be defended or overcome. So if you talk about causes, those are the kinds of things that you can see. And notice that there are different levels, and there's no one single factor making all of this work. And, the people who think that it's one thing, they're really anxious for it to be simplistic, and it's not simple. I worked on this for more than 20 years, and I've looked in 25, 30 different archives. I'm telling you, it's not simple. A Guerra do Paraguai foi a maior guerra da América do Sul. Um evento dramático e complexo que ainda vai levar a muitas análises e muitas interpretações. Às vezes, a Guerra do Paraguai parece esquecida nos livros, mas é só olharmos para as cidades brasileiras que sempre encontraremos ruas, nomes e monumentos para lembrar a importância dessa guerra para os países da região platina. Para lembrar que sempre é possível fazer novas perguntas e encontrar novos documentos e imagens que nos permitam entender melhor a nossa história. Eu acho que um ponto interessante sobre a guerra, e que pouca gente fala, é que a guerra podia ter uma outra leitura se houvesse um esforço de intelectuais de todos os países envolvidos, que é entender a guerra, primeiro, como uma grande tragédia comum, certo? Claro que o Paraguai pagou mais caro, mas foi uma grande tragédia comum, porque os esforços e os sofrimentos foram dos paraguaios que estavam na frente de batalha, mas também de argentinos, brasileiros, que não tinham interesses geopolíticos, que eram seres humanos individuais, que estavam lá porque foram enviados para lá. Não existe o lado certo e o lado errado. Existem justificativas, argumentos, motivações de todos os lados. E a leitura final, que eu acho que é consensual de todos nós, é que foi uma grande tragédia.